Brasil é um país que dá importância demais aos seus símbolos e de menos à sua gente. Laurentino Gomes. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo, eu sou Rose Campos e mais uma semana com muitos ecos. Os ecos da nossa comunicação, os ecos do nosso meio ambiente, os ecos em tempos de reconstrução de novos movimentos e vibrações. Portanto, no mês do meio ambiente, como vai a saúde física, emocional e financeira dos nossos catadores? Existem aproximadamente 15 milhões de catadores no mundo, com maior concentração nos países em desenvolvimento. A estimativa do Movimento Nacional dos Catadores, MNCR, é que existam cerca de 800 mil catadores em atividade no Brasil, sendo que a maior parte deles são mulheres, ou seja, 70% da categoria. Esses trabalhadores, em geral, são expostos a diferentes riscos ocupacionais, riscos físicos, químicos, biológicos e sociais. Esses riscos, entretanto, foram potencializados diante do cenário da pandemia causada pelo Covid-19. E o risco da fome superou até mesmo os riscos do contágio. O que fazer para sanar essa realidade? Roberto Laureano da Rocha, catador de materiais recicláveis, diretor da Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, Gruma, representante do MNCR, coordenador da rede Cata Sampa, diretor-presidente da Associação Nacional dos Catadores, ANCAT, e diretor, consultor e proprietário da startup Atitude Circular. Roberto, como é que nós trabalhamos diante deste quadro desenvolvido? Pois é, né? Primeiramente, eu queria agradecer, o convite para a participação desse ilustre evento. Aí, muito tempo a gente vai se falando, né, Rosi? A gente admira muito esse trabalho. A gente admira muito esse seu trabalho aí também, e contribui muito, na verdade, com a sociedade, com o meio ambiente, né? E não só, né, também também tem toda essa preocupação, né, com os mais pobres, com os necessitados, né? Enfim, o que você faz, na verdade, é uma ação, né, socioambiental para o planeta, né? Então a gente agradece muito aí. Muito obrigada. Mesmo meio ambiente, isso realmente é um elogio. Show. Nós, né, catadores e catadoras de material recicláveis, né, estamos aí há mais de 50 anos nessa atividade, né? De uns 20 anos para cá, a gente vem buscando, né, melhorias para essa categoria, né, uma categoria que contribuiu muito com o meio ambiente aí e ainda continua decorrendo por décadas, né, contribuindo, coletando material. Hoje, de uma forma um pouco mais diferente, porque há anos atrás, né, há muitos anos atrás, eu já passei por isso, por vários preconceitos com essa profissão, né? Muitos achavam que a nossa profissão era algo pejorativo, né? Era o homem do saco, né? O burro sem rabo, né? Então a gente, né? Muito por eu mesmo já passei muito por isso, né? Por moradores, já passei inclusive até por moradores que não queriam que eu coletasse aquele material que estava na calçada dele, me jogando mangueira de água em cima de mim para me sair de perto desse material, né? Então assim, isso tudo a gente conseguiu, né, no decorrer de muitos anos, quebrar alguns paradigmas, né, recompor algumas histórias, né, da importância do nosso trabalho como catador de material reciclável. E hoje, através de políticas públicas, né, nós temos a Política Nacional de Resíduos, né, temos algumas políticas que garantem, inclusive, a contratação dos catadores sem passar por licitação. Temos políticas, na verdade, que garantem que a empresa, né,
que fabrica embalagem possa apoiar aí o trabalho dos catadores, né? Então a gente, mas temos muito para avançar, né? Como que você mesmo colocou, né? Que a maioria são as mulheres, né? Nós hoje estimamos mais de 800 a 1.000 catadores aí. Hoje a maioria dos catadores estão nas ruas, né? Trabalhando de forma autônoma, desorganizada ou de uma forma, na verdade, desumanizada. Eu acho que esse é o melhor nome, né? Que a organização eles têm, mas não tem o processo humanitário do trabalho que necessitaria ter, né? Temos muitos catadores coletando material ainda nos lixões a céu aberto. Então a gente tem muito para avançar aí para trabalhar, na verdade, a qualificação aí dessa categoria tão importante aí e tão essencial para o nosso planeta, né? Na verdade, nós temos problemas muito sérios ainda com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas isso vai ser uma conversa à parte que nós vamos ter, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai fazer 10 anos e nem ela, em 10 anos, conseguiu ainda ter soluções. Então, não será nós que em 30 minutos vamos conseguir. Mas eu gostaria de, neste momento, saber como é que estão as condições dos catadores hoje frente a essa Covid-19. O que aconteceu com essa categoria tão importante para a sociedade hoje? Qual é o cenário que nós vivemos hoje, Roberto? Sim, nós estamos vivendo um cenário bastante crítico, né? No início, na verdade, dessa pandemia, né, os catadores ficaram muito assustados, né? Então, nós tivemos, na verdade, catadores que pararam, né, suas atividades por conta própria, porque não sabiam, né, qual o risco disso para levar para suas famílias e para eles primeiro se contaminarem e levarem isso para suas famílias, né? Teve alguns casos, na verdade, ou foi a maioria, né, como, por exemplo, São Paulo, que a prefeitura parou, né, o trabalho das cooperativas em São Paulo, e assim tem outros municípios também que pararam os seus trabalhos, né? E tivemos também algumas situações, na verdade, que a própria vigilância sanitária, enfim, houve várias situações aí para paralisação do trabalho. Então, nós tivemos uma paralisação geral. Tem uma situação de alguns catadores que continuaram trabalhando porque as prefeituras e os catadores entraram no entendimento que era um trabalho essencial, que não poderia parar a coleta seletiva, que é o entendimento que nós temos hoje, né? Mas naquele momento, o entendimento que a gente tinha era o entendimento do pânico, que tínhamos que parar por questão de saúde, e foi isso que aconteceu. Isso, com essa paralisação dos trabalhos em todo o território nacional, vamos dizer que 80% do trabalho de coleta seletiva pararam no Brasil, com o trabalho dos catadores. Nós tivemos aí um colapso, na verdade, na própria indústria também, né? Então, isso impactou na indústria, a indústria também ficou sem material, ficou sem produção, né? Que a indústria, né, ela opera esse material nosso, né? Até eu digo que essa paralisação por conta do Covid, ela só comprovou para a gente uma tese, né, escrita pelo SEMPRE, que 90% dos materiais reciclados vem da mão dos catadores, né, que isso de fato, senão a indústria da reciclagem não parava. E com essa paralisação da indústria da reciclagem, mesmo aqueles catadores que estavam trabalhando não conseguiam comercializar seus materiais, porque também as fábricas pararam também, né, por não ter produção, por não ter material. Então, nesse colapso todo aconteceu e os catadores ficaram, na verdade, sem o seu ganho, né? Vamos colocar que 70% dos catadores hoje no Brasil, eles vivem, na verdade, da venda do material reciclável, né? Tem outros catadores que, na verdade, têm uma prestação de serviço com a prefeitura, com outros, né? E tem um contrato que ainda consegue segurar, mas boa parte não, é venda do material para sobrevivência. E isso, na verdade, criou um colapso. E aí a gente começou, na verdade, a criar duas frentes de trabalho, né? Nós temos a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, temos a Unicatadores, que é um braço nosso, né? Também do Movimento Nacional dos Catadores, e temos aí o próprio Movimento Nacional dos Catadores. Criamos uma grande campanha nacional, né? Que essas campanhas se chama
Solidariedade aos Catadores, né? Que ela tinha diretamente, ela veio diretamente a apoiar, né, esses catadores no Brasil inteiro que estavam com necessidades. Ela apoiava de quais formas? Primeiro, divulgando o alarme, o problema que está acontecendo. Roberto, dá só um tempinho que a forma como isso aconteceu, nós vamos falar já já. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já com os nossos ecos do meio. Até já! Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Voltamos com os nossos ecos do meio. E o Roberto ia falar justamente sobre uma campanha de solidariedade que, com certeza, entram as empresas, né, efetivamente, para melhorar também as condições desses catadores. Então, eu já lhe faço uma pergunta em cima da resposta que você vai dar. Como que as empresas, a área corporativa, está ajudando, porque ela sentiu esse reflexo da parada dos catadores, e que isso deu um colapso em toda a questão de reciclagem? Como é que as empresas estão com vocês ajudando na vida, na saúde física e financeira desses catadores? Assim, como eu disse, nós fizemos uma campanha, né? Só voltando aí, né? Então, mediante a todo esse colapso, né? Que os catadores estavam, na verdade, sem seu sustento, sem uma renda, né? Sem uma possibilidade de ter o seu sustento dentro de casa, ou pelo menos, né, o mínimo possível, que é a alimentação, né, o básico dentro da sua casa. A partir daí, nós começamos, então, a trocar essa campanha, que essa campanha ela tinha alguns formatos, né? Um primeiro formato é nosso, que é divulgar, né, para todo mundo, para todas as pessoas, para toda a sociedade, a dificuldade, a problemática, né, que os catadores estavam vivendo nesse momento, né? Então, as pessoas poderiam também não só apoiar pela campanha, mas poderiam também apoiar de forma independente, com cesta básica, enfim, da forma que achar melhor. Mas também ela tinha um canal também de apoio pela campanha, que era um apoio de pessoa física. Né? As pessoas físicas também poderiam fazer seus aportes lá, seu apoio para poder ajudar nessa campanha. E tínhamos também a conta, né, a contribuição das pessoas jurídicas, que as pessoas jurídicas também apoiavam, que seriam esse foco que você está dizendo, que são as empresas. Eu acho que, Rose, que tem uma questão que acho que é importante, que nós temos na cadeia, né, a gente lida com dois tipos de empresas, né, assim, que as empresas que são as fabricantes de embalagens, né, e as empresas que são as recicladoras, né? Então essas duas empresas que aí a cadeia dos catadores estão lidando. As empresas que têm por responsabilidade, né? Por conta da logística reversa, responsabilidade socioambiental que elas têm e tudo mais, de apoiar, né? Nós tivemos aí alguns apoios, né, significativos, por exemplo, né? Tivemos a Fundação Banco Itaú, tivemos a Coca-Cola, né? Tivemos alguns, né, que apoiaram a campanha. Já do setor da indústria da reciclagem, eu particularmente não vi muito apoio, vi mais, na verdade, uma mobilização
né? No ponto de vista de deles quererem que a retomada do trabalho, quererem matéria-prima, do que, na verdade, apoiar concretamente uma campanha de um cliente deles que é tão importante para esse processo. Então, eu acho que aqui, acho que é a primeira vez, inclusive, que eu falo isso é inédito que eu estou falando aqui, né? Que eu nunca falei isso para em outro espaço público, o primeiro espaço público que eu estou colocando é isso, que é um sentimento meu, né? Que eu acho que a empresa, a indústria que é da reciclagem, que viu a importância dos catadores, a importância deles de alimentar essa cadeia da reciclagem, alimentar as indústrias deles, né? Alimentar os negócios dele, eu acho que faltou um pouco mais de sensibilidade para eles poderem apoiar esses catadores. Não estou colocando todos, tá? Existem empresas que aqui da área da reciclagem que apoiaram. Por exemplo, você tem a Abralatas, né? Que é do setor de lata de alumínio, fez um apoio significativo na campanha, com cesta básicas e tudo mais, mas assim, no contexto geral, né, a gente nota que, na verdade, uns atores quão importante para a sociedade, tão importante para a cadeia, nem vou falar para a sociedade, estou falando para a cadeia, porque os catadores são importantes para a sociedade, são importantes para o setor público e são importantes para o setor privado, né? E eu acho que esse setor privado mais ligado à reciclagem, na minha opinião, na minha avaliação, faltou essa sensibilidade. Por outro lado, né, nós temos... Oi, Rose. Quando você vai falar por outro lado, e eu quero que você conclua, mas eu só quero colocar um parênteses nessa questão que você está dizendo, quando você faz essas divisões, nós estamos falando de responsabilidade compartilhada, não é? E aí, como é que fica toda essa situação, inclusive com a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, as políticas públicas e essa questão mesmo da responsabilidade compartilhada, onde as empresas, enfim, deveriam estar mais unidas. É só um parênteses que eu queria te colocar em relação ao que você está falando mesmo, mas pode concluir. Corretíssimo, acho que é isso mesmo, acho que a gente tem aí é isso que eu digo, eu acho que eu percebo, eu sou um catador de material reciclável, né? E com muito orgulho, e eu participei de várias etapas, né, dessa história, né? Eu sou um dos fundadores do Movimento Nacional dos Catadores, né? Eu participei, na verdade, assim, do início de tudo isso, né? E o primeiro passo da gente, a gente nem sabia que era cadeia da reciclagem. Até me recordo uma vez numa das rodas nossa de conversa, falando da cadeia da reciclagem, falava, meu Deus, será que eu vou ter que ir preso para resolver isso? Cadeia. Não sabia nem que era esse negócio de cadeia. Então, assim, então, assim, a gente, né, eu fui aprendendo, né? Minha vida foi um baita de um... A vida, hoje eu faço faculdade de administração, mas o minha maior aprendizado foi aprendizado na vida até hoje, né? Então, assim, a gente nesse processo todo, no primeiro momento a gente queria reconhecimento da nossa categoria, né? Nossa categoria de catador de material reciclável, de ser reconhecido, que o melhor reconhecimento para a gente naquele momento, eu me recordo como fosse hoje, foi em 2002, no meados de 99, 2000. A gente queria que ninguém olhasse para o nosso nome como catador, olhasse de nariz torto, olhasse como algo que, sabe, que não tinha valor, né? E aí, essa foi a nossa reivindicação naquele momento, sabe? E aí nós lutamos, foi uma luta tão grande, foi para frente da porta do governo, de Brasília, não sei o que, tal, e conseguimos, na verdade, né, que o Ministério do Trabalho reconhecesse, inclusive, eu participei, na verdade, de todo o trabalho junto com o Ministério do Trabalho, e várias etapas, né, que eles chamam de CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações. Eu participei de várias etapas do estudo da Classificação Brasileira de Ocupações para ser aprovado, né, para ser aprovado pelo governo federal na época a nossa classificação, nossa profissão de catador de material reciclado. Então, esse foi o primeiro boom, né? Então, assim, hoje, catador de material reciclado está lá. O pessoal pode puxar lá que tem essa categoria escrita, né?
E aí eu acho que passar do tempo, a gente vai notando e entendendo todo esse processo, sabe? Eu acho que a sociedade, ela precisa rever, quando a gente fala do catador de material reciclável, tirar esse preconceito, né, na cabeça, que o catador só é aquele pobre coitado que está ali todo sujo, puxando carrinho, papapá, bibibi, bababó. É esse sim que já foi eu, que pode ser também um empreendedor da área também de trabalho na reciclagem, né? Não deixa de ser um catador, ele pode ser sim um empreendedor social, né? Um empreendedor nesse processo tranquilamente, entendeu? E não é porque ele está numa outra posição e que ele não é mais catador, sabe? Acho que tem uma coisa, tem uma certa confusão, né, na cabeça das pessoas muitas das vezes, que olha para uma pessoa e fala, não, aquele cara já não é mais catador, aquela pessoa não é catador porque tem um vocabulário diferente, que ela tem um entendimento diferente. Não, negativo. Nós estamos falando de uma profissão, né? Quão grande, quão importante que ela é, que eu volto a dizer, essa alimentação da cadeia da reciclagem vinda dos catadores, e isso é algo muito importante, né? É algo, na verdade, assim, é espetacular, que as empresas precisam entender que os catadores, independentes se estão em cooperativa, se estão em associações, se estão de forma avulsa, eles são grandes responsáveis pela cadeia da reciclagem que gira milhões, né? Nós temos aí nós temos empresários que eu conheço, que eu bato um papo, que, né, dessas grandes indústrias de reciclagem, que são sei lá o que, entendeu? Só com a questão da reciclagem. Então, isso quer dizer o quê? Quem alimentou tudo isso, por que também não pode ser um milionário, não pode ser um bilionário também, se ele é tão responsável por isso? Não pode, no mínimo, estar bem, porque é isso que nós estamos falando agora. Muitos catadores, a maioria deles, não recebeu ainda nem a ajuda do governo e estão passando muitas necessidades. Nós estamos falando com o Roberto Rocha, que está na frente dessa problemática. Ele está também trazendo informações sobre essa cadeia, porque nós estamos no mês do meio ambiente, nós temos muito a falar sobre isso, mas nós estamos num momento bem ímpar da sociedade mundial. Então, tudo que nós também estamos fazendo também é novo para todos nós, até a forma como nós estamos aqui nos relacionando. Mas nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais. Vamos voltar com o Roberto. O Roberto não será a primeira vez que ele estará no nosso programa. Nós temos muito para falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele vai voltar para dizer o que está sendo feito de política em relação à vida, à sustentabilidade dos catadores de hoje para amanhã, porque o mundo continua. Só mais um minutinho que nós já voltamos com os nossos ecos do meio. Até já! Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos com os nossos ecos do meio. O Roberto Roberto, como é que está e o que vocês estão fazendo agora em relação a políticas, tal, para sanar essa preocupação da vida mesmo, de saúde financeira dos nossos catadores, e o que vocês estão planejando para o futuro? Porque parar a coleta será um colapso total. Então, isso não vai poder acontecer. Então, o que vocês estão fazendo, Roberto? Na verdade, como eu disse, né, assim, nós começamos primeiro, estávamos no emergencial, né, que é essa questão da campanha, né, criamos uma frente muito forte nisso, porque isso é algo de sobrevivência, né?
os catadores não poderiam ficar, então a gente fizemos todo esse barulho da campanha, buscando apoio e tudo mais. Embora a campanha também ela não conseguiu atingir todos os catadores ainda, a campanha ainda está ela está ainda, né? Ela existe ainda, né? Qual é o nome da campanha? Solidariedade aos Catadores. O site é www.solidariedadeaoscatadores.com.br. Essa campanha a gente até pensa, na verdade, né, assim, que ela pode ultrapassar essa questão só de emergencial e vir também para um segundo momento também, que é esse momento da retomada do trabalho dos catadores, que é isso que é a sua pergunta, que vai exigir muito, na verdade, um equipamento de segurança, né, mais adequado, vai exigir um treinamento adequado, vai exigir os catadores ter uma organização no ponto de vista de deixar esse material numa quarentena. Nós fizemos aí recentemente, participamos de 2 grandes estudos, né? Um foi com o Observatório da Reciclagem, né? Onde tem várias universidades, cientistas, pessoas da área sanitária, que saiu um documento orientativo. E nós também participamos também de uma discussão junto com o Ministério Público Federal, que também tem um documento orientativo. Então, esses 2 documentos, né, tanto do Ministério Público Federal quanto do Observatório da Reciclagem, o ORES, são documentos para a gente que a gente está norteando a nós, para nós pensarmos, discutirmos a retomada do trabalho dos catadores com segurança, né? Levando em consideração que o trabalho dos catadores é um trabalho essencial, como qualquer outro trabalho de coleta, né, convencional, limpeza, etc., está dentro dessa linha. Então, nós também não podemos desconsiderar que o trabalho dos catadores é um trabalho essencial para a sociedade, essencial para o meio ambiente. A questão mais preocupante para nós, nesse momento, na verdade, 2 coisas. Uma questão os equipamentos são extremamente caros, né? Não são equipamentos baratos, mas equipamentos que tem que pulverizar os materiais, para esse material passar por uma quarentena. São águas sanitárias que a cooperativa vai começar a ter, né? Para poder fazer essa pulverização. Sabonete, álcool em gel, luvas, né? Uniformes, já não é mais uniforme, que o catador vai lá trabalhar o uniforme um dia, fica uma semana com o uniforme, né? Ele vai ter que ter uma troca de uniforme de 2, 3 ou 4 uniformes por semana. Então, o custo, né, dos EPIs, então, ele vai aumentar muito, né? Tem uma máscara, né, de segurança também que a gente está utilizando, também colocando esse kit. Então, tem muitos custos aí que vão aumentar para dentro da cooperativa, que a gente entende que esses custos alguém tem que pagar para fechar a conta, né? Seja ele parte do município, seja ele parte da iniciativa privada, seja ele, inclusive, parte das empresas onde nós entregamos nosso material para a cadeia da reciclagem, né? Eu acho que os atores, a gente precisa fechar uma conta, esses atores nós entendemos que eles têm corresponsabilidade nessa prestação de serviço e é fundamental uma discussão que esses atores possam apoiar diretamente o pagamento pelo serviço desses catadores. Roberto, é fundamental que os atores estejam juntos. Na verdade, o que o Roberto está falando, ele está fazendo um chamado para toda a sociedade, e aí, para nós que estamos numa rádio corporativa, com os empresários, que venham junto, porque, afinal de contas, falar de meio ambiente e não falar dos catadores, ou renegar, então, que seria pior, não é uma questão sustentável para as empresas que falam tanto de sustentabilidade. Então, vamos começar a ver a base dessa sustentabilidade. E uma ponta são os catadores. A outra ponta, inclusive, é uma coisa muito séria que se chama logística reversa, e que o Roberto sabe bem, mas que nós vamos falar sobre isso num outro momento. Roberto, infelizmente, o programa chega ao fim, né? Mas nós temos muita coisa para falar, mas nós vamos falar em outro momento, inclusive sobre todo o trabalho educacional que vocês têm, que é muito sério. Eu sei bastante, porque já conversei bastante com ele, mas agora não é o momento. O momento é a gente
dar uma puxada, falar sobre as condições de vida dos catadores que está precisando de nós. Roberto, ação local gera ecos no global. Quais são os seus ecos, Roberto Rocha? Meus ecos? Você me pegou, hein, Rose? Essa eu não tinha me falado. Mas meus ecos meus ecos, na verdade, é a vida, a primeira vida, né? Eu acho que eu me recordo muito tempo que a gente falava do lixo e cidadania, né? Então, né, do lixo à cidadania. Então, até, inclusive, tem uma foto muito significativa, onde ela tem uma montanha de lixo e atrás tem uma sombra de umas pessoas, né? Então, eu acho que o nosso eco é esse, né? Entender que atrás de uma quantidade de lixo, uma quantidade daquela coisa que muitas vezes a sociedade acha que é feio, que é descartável, etc, etc, tem muitas pessoas que sobrevivem daquilo e cuidam daquilo muito bem para o nosso meio ambiente não ser desfalerado, não ser, né, degradado a um tempo muito rápido, né? Então, eu acho que meu eco fica nessa questão mesmo, de fato, do lixo à cidadania. E com o lixo à cidadania e aos nossos deveres e obrigações, nós vamos terminando os nossos ecos do meio com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Movido, motivo, recíproco. Motivo. O ser humano é movido por interesses. Porém, o interesse não é um problema movido. O problema está na intenção e qualidade desses interesses. E assim, com os nossos interesses, que sejam salutares e recicláveis, nós vamos finalizando os nossos ecos do meio, agradecendo ao Roberto Rocha por essas explicações, agradecendo à nossa equipe técnica, agradecendo a você, internauta, que esteve conosco até agora, lembrando que devemos fazer a nossa parte. Portanto, evite aglomerações, use máscara e, quem puder, fique em casa, mas com ecos, movimentos e vibrações positivas. Até a próxima semana. Até lá!